Olá pessoal, tudo bem? Vamos às resoluções de questões sobre função do primeiro grau. São 4 questões. A questão 50 da prova do Enseja 2017 diz o seguinte: para obter uma melhora mais rápida quando da internação de um paciente, alguns tipos de medicamentos são administrados por via venosa. Quando o paciente recebe alta hospitalar, o médico prescreve um remédio, com fórmula similar, para ser ingerido por via oral. Dando continuidade ao tratamento, considere que um paciente passou por essa situação e, enquanto estava internado, tomava na veia 300 mg de medicamento. Ao avaliar a correspondência entre os medicamentos prescritos por vias distintas, o médico elaborou um gráfico retilíneo. Temos aqui um gráfico, certo? Qual é a dosagem em miligrama do medicamento prescrito pelo médico via oral correspondente à dosagem do medicamento que o paciente tomava enquanto estava internado? Aqui temos 4 respostas. E nesse gráfico vamos analisar o seguinte: temos aqui o eixo do Y e o eixo do X. Nesse eixo do Y, nós temos o remédio por via venosa, na veia, em miligrama. E nesse eixo do X, nós temos remédio via oral, em miligrama. Daí prosseguimos assim. Analisando pelo gráfico, nós podemos observar aqui que 300 mg no eixo da veia, certo? Nós vamos ter aqui um ponto entre o 400 e o 200, certo? O 300 mg entre o 400 e o 200. E ficaria mais ou menos assim, dessa maneira, certo? Teríamos ali o 300 e aqui mais ou menos 75 pela análise do gráfico. Pelas respostas nós já marcaríamos aqui 75, mas vamos descobrir o coeficiente de x dessa função, o A. O A vamos descobri-lo da seguinte maneira: temos aqui o x2, que é o 100, o x1 é o 25. O y2 é o 400, quando o x2 é 100, o y é 400. Então temos aqui o y2 400 e o y1 é igual a 100, certo? Entre 200 aqui e o 0, nós temos o 100. Então o ponto aqui no y1 é igual a 100, certo? Temos agora o y2 e o y1, o x2 e o x1. Vamos descobrir o A. 400 menos o 100 e 100 menos o 25. Observe que tem aqui um 25 no ponto aqui quando é 100, certo? Em via venosa, em via oral é 25. Daí temos aqui 400 menos 100 e 100 menos 25. Fazendo, temos 300 sobre 75. 300 dividido por 75 é igual a 4. 4 é o nosso A. 4 é o coeficiente de x dessa função referente a esse gráfico. Então vamos prosseguir. O A é igual a 4. Temos agora f de x igual a 4x mais b. O b, nesse gráfico, analisando aqui, certo? O b é igual a 0. O b é igual a 0 porque temos aqui no ponto 100, quando o eixo do y é 100, o x é 25. Então, quando o ponto 0 no eixo do y, o eixo do x também vai ser 0. Daí temos
o b igual a 0. F de x é igual a 4x. A função, certo? A lei associativa dessa função é f de x igual a 4x. Temos aqui uma função linear do primeiro grau. Daí, prosseguindo, f de x igual a 4x, nós colocamos o f de x igual a 300 e vamos descobrir quando o f de x, aqui a imagem ou o ponto no eixo do y for 300, quanto vai valer x. Então, 300, o 4 multiplica, passa dividindo. 300 dividido por 4 é igual a x. 75 é igual a x. Então, realmente, aqui quando o medicamento em via venosa for 300 miligramas, o medicamento em via oral vai ser 75 miligramas. Então, temos a letra C, a resposta correta dessa questão. Questão 36 da prova do Enseja 2017 PPL. Uma senhora que estava regando seu jardim saiu para atender o telefone e esqueceu a torneira aberta. Sua neta, preocupada com o desperdício, fechou a torneira e em seguida esboçou um gráfico para mostrar à avó o quanto de água seria perdida com a torneira aberta. Ela sabe que a vazão dessa torneira é de 3 litros de água por minuto. 3 litros de água a cada minuto. Em seu gráfico, T representa o tempo em minuto e A representa a quantidade total de água desperdiçada em litro. Qual é o gráfico que representa o desperdício de água dessa torneira com o passar do tempo? Então, temos essa questão aqui, está meio apagada, mas dá para observar. Vamos ver esses gráficos e analisar. Ela diz o seguinte: a neta observou, esboçou o gráfico e o gráfico mostra 3 litros de água a cada minuto, certo? E se é 3 litros de água a cada minuto, então temos uma função crescente, porque a cada minuto temos aí somado mais 3 litros de água. Então, analisando esse primeiro, vemos que temos aqui uma função decrescente e não é essa está descartada. Analisando esse outro aqui, segundo, observamos aqui que temos uma função constante e também não é essa, não é constante. E analisando aqui a letra C, observamos o seguinte: temos aqui uma reta e essa reta é uma função crescente, porque está no primeiro quadrante e no terceiro quadrante. Essa reta é uma reta crescente. Também, analisando, vemos aqui o ponto em 1 minuto, ele aí sobe o eixo do Y, é a quantidade em litros, para 3 litros. E em 2 minutos, ele sobe a quantidade de litros para 6. Então, a letra D está descartada e a letra C, certo, corresponde. Temos aqui para 1 minuto 3 litros e para 2 minutos 6 litros. Veja que a cada minuto a quantidade de litros sobe. E é isso que ela tentou mostrar com o gráfico. E o gráfico que representa é essa letra C, certo? A letra C é a resposta da questão. Questão 11 do Enseja 2008. João emprestou R$1.000 a um amigo a taxa de juros simples de 3% ao mês
ao final de x meses, o gráfico da função c de x, que representa o montante que o amigo deve pagar a João, analisando o gráfico, observa-se que o montante a ser pago é uma função constante, uma função crescente, uma função decrescente, uma função que atinge seu valor máximo após 3 meses. Então temos o seguinte, ele quer saber se é constante, crescente e decrescente. Então vamos analisar esse gráfico. Observa aqui, temos aqui um valor para x e um valor para y. Quando aumentarmos esse valor de x, certo? Quando aumentarmos esse valor de x, o valor de y vai subir, vai aumentar. Então, se aumenta o valor de x, o valor de y aumenta, temos aí uma função crescente. Então, a resposta para essa questão é a letra B, função crescente, certo? Temos aqui alguns valores, supostamente. Então, quando o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta. Então, é uma função crescente, letra B. Questão 16 da prova do Enseja 2008. O gráfico a seguir ilustra a velocidade V em km/h de um móvel em função do tempo t em horas. Temos o gráfico. De acordo com as informações do gráfico, após 2 horas e meia, a velocidade do móvel será de... Ele quer saber a velocidade após 2 horas e meia, certo? Temos aqui o gráfico e algumas informações e vamos agir da seguinte forma. Temos aqui que a lei associativa de uma função é igual a f de x igual a ax mais b. Essa é a lei de associação de uma função do primeiro grau, certo? Então, vamos observar o seguinte, vamos descobrir o coeficiente de x da nossa função. Dessa feita, temos o a, o y2, 70, e o y1 é 20. O x2 é 1 e o x1 é 0. Então, prosseguimos assim. O a é igual a 70 menos o 20, dividido por 1 menos o 0. Então, temos 70 menos o 20, igual a 50. E 1 menos o 0 é 1. Então, o a vai ser igual a 50 dividido por 1, igual a 50. O nosso a, ele vai ser 50. Então, o coeficiente de x é 50. Agora, nós temos a função, uma lei associativa, em que o a é 50. Observe outra coisa. Temos o ponto de intersecção com o eixo do y, com o eixo de v, o 20. E esse ponto de intersecção é o nosso B. O B da lei associativa é referente ao ponto de intersecção que intersecta o eixo do y, ou o eixo de v que temos aqui. Então, o nosso B vai ser igual a 20. Daí, vamos proceder assim. O eixo do y equivale a v, e o eixo do x equivale a t. Então, v de t é igual a 50, que é o nosso coeficiente de x, 50x, mais 20, 20 é o nosso b. Então, v de t é igual a 50 vezes 2 horas e meia. 2 horas e meia equivale a 2,5. Então, mais 20. 50 vezes 2,5 é igual a 125. V de t é igual a 125 mais 20. O V de t vai ser igual a 145. Temos aqui, certo, a velocidade final
igual a 145 quilômetros, certo? Quando for 2h30. A resposta correta é letra D, 145 quilômetros.